Fala desenhistas, bem-vindo ao Yash Tutorial. Hoje temos um vídeo muito especial que foi o primeiro sugerido por vocês. Agradeço a pessoa que comentou, que disse que estava tendo dificuldades para desenhar poses. Nesse vídeo aqui vou passar para vocês algumas dicas e para isso vamos usar 5 fotos de modelos reais como exemplo. Lembrando que já fiz um vídeo sobre desenhos de poses mais focados a personagens de Dragon Ball. Volte nele e usem como complemento. Já pegue o papel e lápis e vamos lá. Certo, vamos começar com o básico. Quando se trata de desenhar posições e poses, a primeira coisa que você deve se concentrar é entender a anatomia do corpo. Familiarize-se com as estruturas esqueléticas, as articulações e como elas se movem, e esse conhecimento vai permitir que você crie poses mais realistas e críveis. Uma dica que pode ajudar é usar modelos do esqueleto humano como referência para usar nos esboços até dominar a anatomia. Você pode usar as linhas como se fossem os ossos, os círculos menores como articulações e maiores para o tórax e quadril. Vou circular aqui a região da coluna lombar e barriga, que é a única parte do tronco que se dobra. Se você ainda for iniciante, desenhe por cima da figura de referência como estou fazendo e trace as linhas iniciais, depois você vai montando o esboço. Em visão lateral, observe que a coluna é ondulada, com onda para fora na região do tórax e do quadril e onda para dentro na região da lombar e do pescoço. Nossa primeira foto apresenta uma pose dinâmica em ação com o lutador de Muay Thai. Para capturar a energia e o movimento, comece esboçando linhas simples para o eixo principal do corpo. Em seguida, adicione círculos ou ovais para definir a cabeça, o tronco e os membros. Lembre-se, essas linhas iniciais devem ser leves e soltas, pois são apenas a base do seu esboço. Ótimo! Depois de ter as formas básicas no lugar, comece a dar mais detalhes. Concentre-se no gesto geral e no fluxo da pose. Preste atenção aqui no equilíbrio e na distribuição de peso. Não tenha medo também de exagerar em certos aspectos para tornar seu desenho mais dinâmico. Se você vê aqui que o desenho está desproporcional, corrija os erros, porque ainda estamos no esboço e o que importa aqui é a base e a proporção do desenho. Seu traço não precisa ficar bonito nessa parte. Agora passemos para uma pose mais relaxada. Essa foto aqui mostra uma pessoa que está agachada. Ao desenhar poses como esta, é crucial considerar o encurtamento e a perspectiva. As partes do corpo que estão mais próximas de quem está vendo aparecerão maiores, enquanto que aquelas mais distantes vão estar menores. Aqui vou fazer o círculo da articulação do joelho esquerdo maior para me dar a referência de que ele está na frente das outras partes. Vou mostrar aqui uma dica que eu uso para entender o encurtamento e a perspectiva. Aqui vou começar desenhando as formas básicas para a figura agachada na parte do quadril, que é onde estão as partes mais difíceis da imagem para mim. Em seguida, vou usar as linhas guia para estabelecer as proporções e os ângulos corretos. Isso me ajuda a representar com precisão o encurtamento e a perspectiva, e vai dar ao desenho uma aparência mais realista. Nessa terceira foto mostra uma pose de pé e de lado. Ao desenhar perfis, é importante lembrar que o corpo não parece tão largo nessa perspectiva. Aqui se lembre de esboçar a linha da coluna com suas curvaturas e não faça ela como se fosse uma linha reta. Depois adicione formas simples para a cabeça, tronco e membros e lembre-se de ajustar as proporções conforme necessário. Se você também gostaria de algum tutorial sobre desenho do seu interesse, deixe nos comentários. Isso me ajuda a melhorar o conteúdo para vocês e não se esqueçam também de se inscrever e deixarem seu like. Vamos agora para o penúltimo exemplo e o segundo mais complexo do dia. Aqui temos uma pose semi-ajoelhada que pode ser desafiadora de desenhar. Ao abordar posições ajoelhadas, prestem atenção em como o peso do corpo está distribuído e ele é exportado. Levem em consideração a flexão das articulações e o posicionamento dos membros, e no caso desse exemplo aqui ainda temos a perspectiva com o joelho direito à frente do resto do corpo. As dicas que eu uso para desenhar as poses ajoelhadas e manter o equilíbrio é começar esboçando as formas principais e depois adicionando gradualmente os detalhes, focando mais nas curvas naturais do corpo. Fique atento aqui e certifique-se de indicar a direção correta para onde cada membro está apontando, bem como os planos certos onde cada um vai ficar apoiado. Lembre-se que a prática leva à perfeição, então não fica desanimado se levar algumas tentativas para acertar. Nossa última foto apresenta a pose mais desafiadora com uma pessoa no ar.
Esse tipo de pose exige um bom entendimento de anatomia, perspectiva e proporção. Aqui você começa visualizando a pose no espaço em 3D, considerando os ângulos e como o corpo apareceria de diferentes perspectivas. Observe aqui que temos membros em planos diferentes, apontando para lados diferentes, além do fato da parte de cima do tronco estar de frente para nós, porém com o quadril quase em perfil. A dica aqui é usar linhas de referência para estabelecer proporções e ângulos corretos. Prestem atenção no eixo central do corpo e como ele interage com o ambiente ao redor. E isso ajudará você a criar uma sensação de profundidade e movimento no seu desenho. E aí estão, pessoal, algumas dicas e técnicas importantes para ajudar vocês a desenharem posições e poses corporais melhores. Lembrem-se de praticar regularmente e reunir o máximo de referências fotográficas possíveis, porque quanto mais você observa e estuda diferentes poses, melhor você fica em representá-las no papel. Antes de encerrarmos esse vídeo, quero deixar o meu obrigado ao nosso inscrito que sugeriu esse tópico. Muito obrigado pelo seu apoio e participação, e vocês, se tiverem mais sugestões ou perguntas, deixem nos comentários abaixo. Adoramos ouvir vocês. Pessoal, por hoje isso é tudo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir e se inscrever no nosso canal para mais tutoriais e dicas de desenho. Como sempre, continuem desenhando, aprendendo e nos vemos no próximo vídeo.